Começa agora mais uma edição do Inteiro Teor, que traz para você decisões da Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente! Tribunal Regional Federal da Primeira Região determina que homem preso injustamente seja indenizado por danos morais. TRF1 confirma multa aplicada a banco por recusar recebimento de boletos nos caixas convencionais e direcionar clientes para outros canais de atendimento. TRF da Primeira Região garante a trabalhador a continuidade do recebimento das parcelas do seguro-desemprego. Saiba mais agora no Inteiro Teor. Um homem foi preso sem cometer qualquer crime. O motivo? O nome dele foi incluído indevidamente no cadastro do Banco Nacional de Mandados de Prisão. O crime havia sido cometido por outra pessoa, que tinha um nome igual ao dele. Diante do erro, a Justiça entendeu que ele tem direito a uma indenização por danos morais. É essa história de reparação por uma injustiça que você vê agora na nossa primeira reportagem. Erros nas investigações, falhas na coleta de provas. O resultado é este. A cadeia por engano. Foi o que aconteceu com esse cidadão que prefere não se identificar. Mesmo inocente, foi encarcerado após ser confundido com um assaltante. Livre das grades, preso ao trauma. Depois que eu saí, passei até uns dias sem sair de casa, só dentro de casa, né? Que as vizinhanças, né, começam a te olhar diferente. É complicado, é um constrangimento difícil, é difícil. E foi justamente para amenizar esse tipo de constrangimento que a Justiça Federal do Tocantins deu ganho de causa a um homem. Ele foi preso indevidamente por ter o nome incluído no cadastro do Banco Nacional de Mandados de Prisão. O crime havia sido cometido por outra pessoa, homônima, ou seja, que tinha o nome igual ao dele. Diante do erro, o cidadão inocente pediu indenização por danos morais e materiais. Ao analisar o processo, o juiz entendeu que, independentemente da ordem de prisão ter sido feita corretamente, o engano na inclusão dos dados no Banco Nacional de Mandados de Prisão já configura responsabilidade civil do Estado. Por isso, condenou a União a pagar indenização de R$30 mil por dano moral. Não há dados oficiais sobre o número de pessoas presas por falhas durante o processo de investigação, mas este advogado relata que não é um erro incomum. Quando o advogado chega para dar assistência aos seus clientes, geralmente ele já tem prestado esclarecimentos, isso sem a presença do advogado, e geralmente quando ele assina os documentos, principalmente o auto de prisão em flagrante, geralmente aquele documento ele já vem preparado, unicamente ele só assina. Isso talvez seja um erro mais grave que deve ser corrigido. Primeiramente, eles têm que ter a certeza do indício, a autoria e a materialidade daquele crime, como foi praticado, né? De acordo com o último relatório do Conselho Nacional de Justiça, existem atualmente no Brasil mais de 602 mil presos. Desses, 95% são homens e 5% mulheres. 40% são presos provisórios, aqueles que aguardam julgamento. Entre os crimes mais praticados estão o roubo, com 27%, e o tráfico de drogas, com 24%. Por sorte, o nosso entrevistado, que era inocente, saiu dessa estatística. 10 dias depois de chegar à prisão, foi solto, já que a polícia identificou o verdadeiro culpado do crime. Mas, passados 8 anos, ele não esquece cada detalhe do que viveu. Você chega lá, aí todo mundo quer saber o que foi, o que não foi, por que você está lá. Aí eu cheguei lá e falei que tinha sido preso inocente. Aí eles começam a rir de você e tal. Tem que falar, tem que mentir pro juiz, não é pra gente não, sabe? Aí tinha dias que eles perguntavam, tinha que falar o que foi. Foi 5-7, né? Pra evitar certos constrangimentos, né? Cela que cabia 3 tinha 15, 16, até 20, né? Uns dormiam até meia-noite, revezando, lotado, cela lotada, complicado. Ele preferiu tocar a vida, mas também procurou a justiça e vai receber indenização de R$40 mil por danos morais e materiais.
meio que revoltado, né? Pelo fato de você pagar por uma coisa que, né, não tem nada a ver. É difícil. Não tem dinheiro que paga. Mas, assim, ameniza, né? Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir. TRF1 confirma multa aplicada pelo PROCON à Caixa Econômica Federal por recusar recebimento de boletos nos caixas convencionais. E TRF da Primeira Região garante à trabalhadora a continuidade no recebimento do seguro-desemprego. É daqui a pouco, aqui no Inteiro Teor. Os bancos digitais ou virtuais transformaram o setor bancário. São acessíveis via internet e oferecem os mesmos serviços que um banco tradicional. Mas tudo é feito online. Como não precisam ter uma agência bancária física, operam com custos mais baixos e podem oferecer taxas bancárias bem atraentes. Apesar das vantagens da tecnologia, muita gente ainda prefere a maneira tradicional de realizar transações bancárias. E uma resolução do Banco Central garante essa possibilidade aos clientes. Saiba mais detalhes com Daniela Garcia. Milhões de brasileiros preferem utilizar a internet para pagar contas ou realizar outros serviços bancários. Dados da pesquisa de tecnologia bancária da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, revelam que em 2018, 2,5 bilhões de pagamentos de contas e transferências foram realizados por meio do mobile banking. Hoje, de cada 10 transações, 6 são feitas por meios digitais. Mas há quem prefira utilizar os canais convencionais de atendimento e tem esse direito. O problema é que, às vezes, os tradicionais guichês de caixa recusam o pagamento de boletos e tentam direcionar os clientes para outros canais, como terminais eletrônicos, internet banking em casas lotéricas, por exemplo. Foi o que aconteceu em uma agência da Caixa Econômica Federal em Goiás. A fiscalização do PROCON do Estado flagrou o banco oferecendo resistência em permitir que os clientes fizessem o pagamento diretamente nos caixas convencionais e tentando direcioná-los a outros canais de atendimento. Na ocasião, o PROCON multou a Caixa em quase R$32 mil. Isso porque a resolução do Banco Central número 3.694 de 2009, no artigo 3º, diz que é vedado às instituições financeiras recusar ou dificultar aos clientes o acesso aos canais de atendimento convencionais, mesmo quando oferecem atendimento alternativo ou eletrônico. Inconformada, a Caixa entrou com uma ação na Justiça Federal, pediu a nulidade do processo administrativo instaurado pelo PROCON e a redução da penalidade. Em primeira instância, o pedido foi negado. A instituição financeira, então, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, alegando incompetência do PROCON para fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo banco, atribuição que seria do Banco Central. Sustentou ainda que o valor da multa é excessivo. Ao analisar o caso, a 5ª turma do TRF1 destacou que o fato de a Caixa ser uma empresa pública federal não impede sua submissão à fiscalização do PROCON e que a Constituição sujeita tais empresas ao mesmo regime das empresas privadas em relação às obrigações civis, também afastando a tese de ilegitimidade do PROCON para fiscalizar a Caixa. A relatora desembargadora federal Daniele Maranhão ressaltou que a punição administrativa é cabível e necessária. A Justiça tem mantido esse entendimento do PROCON no sentido de que as instituições financeiras não podem minimizar as suas atribuições de prestar um serviço adequado. A atribuição do PROCON é realmente com relação ao serviço prestado ao consumidor. E a atribuição do Banco Central é ligada às atividades financeiras bancárias. O colegiado considerou legítima a multa, mas reduziu o valor, levando em conta que não há notícia de reiteração infracional por parte da Caixa e que a ilicitude não aconteceu para obter vantagem indevida. TRF da Primeira Região garante à trabalhadora a continuidade do recebimento das parcelas do seguro-desemprego. Os detalhes dessa história a gente vê agora com o repórter Márcio Fontinelli.
Previsto na Constituição de 1946, o seguro-desemprego só passou a valer no Brasil 40 anos mais tarde, em 1986. 2 anos depois, em 88, o benefício passou a fazer parte do chamado Programa do Seguro-Desemprego, que tem o objetivo de dar assistência financeira ao trabalhador que é dispensado do emprego sem justa causa, incluindo apoio educacional para que ele possa voltar ao mercado. Muita gente pergunta se qualquer pessoa pode receber o seguro-desemprego. A resposta é não. O benefício só é liberado para trabalhadores formais, incluindo empregados domésticos e pescadores durante o período defeso, que é quando a pesca é proibida em algumas regiões para respeitar o período de reprodução dos peixes. O trabalhador com carteira assinada pode pedir o seguro-desemprego entre 7 e 120 dias após a data da demissão. Já o funcionário doméstico pode pedir de 7 a 90 dias após a demissão. O pescador pode requerer o benefício durante o período de defeso em até 120 dias do início da proibição de captura. Ele pode receber de 3 a 5 parcelas do seguro e o valor varia entre um salário mínimo, R$ 1.045, e R$ 1.813. Isso é definido de acordo com a situação de cada um. É possível pedir o seguro-desemprego pela internet no site Emprega Brasil e por aplicativo de celular. Mas além da documentação, na hora de se cadastrar para conseguir o benefício, é preciso ficar atento com relação aos critérios. Só pode receber o seguro-desemprego quem foi demitido sem justa causa, o trabalhador que está desempregado, não ter nenhum outro tipo de renda e não estar recebendo qualquer benefício do INSS de prestação continuada, como aposentadoria, com exceção do auxílio acidente e da pensão por morte. O trabalhador também não pode ser sócio de nenhuma empresa nem ter CNPJ. Mas existem exceções, como o que aconteceu em Pouso Alegre, Minas Gerais. Um homem entrou com recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região depois que teve o pedido de seguro-desemprego negado pelo fato de ele ter um CNPJ. Ao analisar o caso, o desembargador federal Jamil Oliveira verificou que o trabalhador apresentou provas de que ele tem registro em uma empresa social sem fins lucrativos e que não tem nenhuma outra fonte de renda. Acompanhando o entendimento do relator, a primeira turma do TRF1 acatou a apelação do trabalhador, determinando a retomada do pagamento das parcelas do seguro-desemprego. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!